Você já deve ter percebido em tutoriais na internet esse tipo de atribuição, onde uma variável que vai guardar uma senha ou uma chave de algum API que você está utilizando, essa variável recebe diretamente o valor dessa senha ou dessa chave da API como uma linha de código, como eu estou mostrando aqui. Por que você não deve fazer isso? Tá? Existem vários motivos, mas um é a questão da própria privacidade e da segurança da sua senha. Então, uma senha que é colocado diretamente, como eu estou fazendo aqui, no código, quando você vai distribuir esse código, a sua senha vai estar lá, à mostra. Tá? Então, eu vou mostrar para você como guardar e utilizar senhas ou chaves, tokens de APIs de uma forma mais profissional. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai utilizar uma biblioteca do Python chamado .env, ou seja, a gente vai começar a trabalhar com variáveis de ambiente. Para isso, inicialmente, vamos instalar a biblioteca utilizando pip install python-env. No meu caso, já tem a biblioteca instalada. No caso de você, ele vai então instalar a biblioteca. E o primeiro passo é fazer o import. Então, from.env import load.env e também import os. Com essa biblioteca, eu vou poder carregar variáveis de ambiente. Para isso, eu vou criar aqui um arquivo onde eu vou guardar as minhas variáveis, né? Que no caso vão ser, por exemplo, as senhas ou os tokens das APIs. É um arquivo chamado .env, né? .env. E aqui eu posso, por exemplo, colocar user igual a Mario123, o password eu posso colocar aqui Luigi456. Posso colocar a minha API aqui como Mario Bros 000. Tá? Uma vez que eu tenho as minhas senhas, os meus tokens de APIs guardados nesse arquivo .env, o que eu faço então? Eu dou o comando load.env e o nome do arquivo onde isso está guardado, que é o arquivo .env. Como que eu então recupero esses valores? Eu dou então o user igual a s.getEnv, user, password igual a s.getEnv, password. Agora eu dou um print user password. Se eu rodar meu código, eu recuperei então em user Mario123, em password Luigi456. É justamente o que está escondido, não está mais explícito, no meu código diretamente. Então, as minhas informações sensíveis eu não coloco explicitamente no código, eu guardo nesse arquivo .env. E, obviamente, na hora de você, por exemplo, subir esse código para o seu repositório no GitHub, você vai botar no git ignore esse arquivo .env, você não vai compartilhá-lo, tá? Por quê? Porque aqui tem informações sensíveis que você não quer compartilhar, não quer que outras pessoas saibam, tá? Em relação ao token, a uma chave de algum API, eu vou dar aqui um exemplo de uso de caso. Eu vou aqui definir um API call URL key join URL key e agora o result. Para exemplificar o uso de caso de uma API que você precisa passar um token, uma chave, eu criei aqui uma função que emula, tá? Só para exemplificar, a chamada de um API call,
onde ele recebe dois parâmetros, tá? O endereço e a chave que eu preciso informar para o serviço, para a API, para ela poder me retornar o resultado. E eu vou retornar aqui, né, a URL barra a chave, tá? Então, um exemplo muito simples. E o resultado, então, eu vou chamar aqui a API, tá? Vou dizer aqui www.python.com, tá? E no lugar da chave, que eu não vou mais passar explicitamente, eu vou botar aqui um os.getEnv API key. E vou dar aqui um print result. Vamos rodar aqui. O que ele fez? Eu chamei a API call, essa função, tá? Passei aqui www.python.com e a chave eu busco então da minha variável de ambiente que eu já fiz a carga, que eu já carreguei, já dei o load, tá? API key. Então a função vai juntar os dois aqui, né? Botando uma barra, é isso que essa função faz, essas duas strings, tá? Então ele faz www.python.com/mariobro000, tá? E essa API key está escondidinha aqui no meu arquivo .env. Então, percebam a vantagem dessa abordagem. Eu não tenho mais, como eu comentei, nada explícito no meu código. As informações sensíveis, elas estão aqui no meu arquivo .env, tá? Qual é a parte ruim, tá? Essa informação é sensível, eu não vou, como eu comentei antes, compartilhar esse arquivo .env. Então, se eu estou num projeto que ele é público, ele não é privado, eu vou botar esse .env no git ignore, eu não vou compartilhar esse arquivo. Então, eu preciso compartilhar de uma outra forma com as pessoas que estão trabalhando no mesmo projeto. Então, vamos supor que o Mário e o Luigi estão trabalhando comigo nesse projeto, tá? Lá no GitHub, no nosso repositório, se ele for público, esse .env não vai estar lá. Então eu preciso passar essas informações para eles por um outro meio, a não ser que o seu projeto seja privado, tá? Mas percebam que eu preciso passar para ele não apenas os valores, não apenas a senha Luigi456 ou a API key Mario Bros 000. A própria estrutura do arquivo .env precisa ser passada. Eles precisam saber que existe um user, um password e um API key. Então, para contornar isso, ou para facilitar, o que você poderia fazer é criar um novo arquivo, que é .env.share. Eu vou copiar essas informações, mas vou deixar apenas a estrutura e vou apagar as informações sensíveis. Então, o .env.share, esse sim você poderia compartilhar lá no seu repositório do GitHub, sem as informações sensíveis, mas com a estrutura necessária para poder rodar o meu código, e as informações sensíveis você vai passar de uma outra maneira. Então essa é uma abordagem para contornar esse problema. Existe uma outra questão que eu também quero mostrar. Eu vou adicionar aqui um username Princess 987. Tá? Então, eu tenho um user e tenho um username. Mas por quê? Vamos explicar aqui. Eu vou criar uma variável username, dar um os.getEnv username. Vou rodar meu código novamente. Opa, esqueci de dar o print. Percebam que ele deveria ter impresso em username Princess 987 e ele imprimiu dev. O que aconteceu aqui, tá? Percebam que nas minhas variáveis de ambiente já tem uma variável de ambiente do sistema chamada username e o valor é o valor lá do sistema do meu usuário aqui no Windows. Então, quando eu dei aqui um load.env e peguei
tudo que estava aqui no meu arquivo .env, né, e tinha aqui um username, né, esse princess987, ele carregou, mas ele já percebeu que eu tenho uma variável de ambiente com o mesmo nome. Então, ele, por default, ele carrega não o princess aqui do meu arquivo .env, mas ele vai carregar aquela variável de ambiente que o valor é dado pelo sistema, que é o meu usuário aqui do Windows, tá? Mas como que eu forço, então, a biblioteca a carregar aqui o princess, tá? Eu dou aqui um override igual a true, tá? Se eu fizer isso e rodar o código novamente, agora ele carrega aqui o princess 987. Uma outra coisa legal que eu posso fazer é, por exemplo, colocar aqui um host 127.0.1, um port igual a 999 e colocar um campo aqui que é um campo combinado, combine, que eu uso o cifrão aqui host e o cifrão entre chaves port. Se eu fizer isso e der um print os.getEnv combine e mandar rodar, ele vai juntar aqueles outros dois campos num campo combinado, tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um mail igual a username arroba host, tá? Mail, vou botar aqui mail. Olha aqui o meu mail, também é um combinado de quê? Do username, que é princess, e do host, que é o 127.0.0.1, tá? Então ele também, ele está utilizando o host aqui, ó, nessas duas combinadas, que é esse combinado e esse mail, tá? O que é legal disso aqui? Se eu precisar mudar e chamar esse cara aqui, por exemplo, de localhost, tá? E uma coisa importante, ele não precisa botar aspas aqui, tá, pessoal? Aqui nas strings. Posso até botar se eu quiser, mas não é necessário, tá? Vou botar aqui para vocês verem. O que aconteceu aqui? Ele trocou, então, 127.0.0.1 por localhost nos dois, tá? Isso aqui é muito interessante para eu não precisar ficar alterando vários campos aqui se tem uma informação repetida. Então, eu faço esses campos combinados e mantenho aqui uma única fonte aqui para o meu host, tá? 27.0.0.1, tá? Vou voltar aqui e rodar de novo, vocês vão ver que os dois, então, alteraram para 127.0.0.1. E tem aqui mais um uso de caso, que percebam, quando eu dou um load.env, né, eu carrego, então, meu arquivo com variáveis de ambiente e eu recupero os campos separadamente. User, password. O que eu posso fazer aqui é carregar o .envValues, tá? E o que esse cara vai fazer? Ele vai pegar todas as minhas variáveis de ambiente que estão nesse arquivo .env e carregá-las todas de uma vez como um dicionário, né? Então, esse config aqui é um dicionário, né, de configurações. Eu dou um .envValues.env e quando eu mandar imprimir ele aqui, ó, ele tem um dicionário ordenado onde tem aqui todos aqueles caras que estão aqui no meu arquivo .env, tá? Então, se eu quiser, aqui todos, né? Se eu quiser, por exemplo, o username, tá? Ele vai imprimir aqui o princess 987. Isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu espero que com esse vídeo o código, o trabalho de vocês fique um pouco mais profissional, né? Utilizando aqui as variáveis de ambiente. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.